Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Quero ler com vocês os versículos 9 e 10 e falar com vocês hoje sobre um personagem que não é muito conhecido. Na verdade, ele só é comentado em dois versículos da Bíblia. São os dois versículos que nós vamos ler. Vamos falar de Jabez. Embora não seja um personagem muito conhecido, ele marcou sua geração. Isso por si só já é uma grande lição para nós, porque talvez a gente pense assim: nossa, eu preciso de muito espaço, preciso de muito palco, preciso de muita ferramenta para poder fazer algo importante. Mas na verdade, Jabez, em apenas dois versículos, numa história que nem é muito detalhada, ele vai nos ensinar algo que ecoa por muitas gerações. E aqui estamos nós, milênios depois, conversando com Deus e conversamos uns com os outros através da história de Jabez. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Antes de ler esse texto, convidar você para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, que é onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, 1 Crônicas, perdão. 1 Coríntios é a carta de Paulo no Novo Testamento. 1 Crônicas, Antigo Testamento, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Esse é o significado do nome de Jabez. Jabez ou Jabes, como preferir. Eu prefiro Jabez, então vamos que vamos. Verso 10. Jabez orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Antes de entrar na história de Jabez, talvez você esteja se perguntando: Thiago, qual o contexto da história de Jabez? Por que a Bíblia aparece falando dele? E eu quero ler com vocês, eu quero reler esse texto agora. Nós lemos o versículo 9, versículo 10. E agora, propositalmente, eu quero ler com você do 8 ao 11. O versículo imediatamente anterior e o versículo imediatamente posterior. Você vai se chocar um pouco, porque o versículo 8 diz assim: E Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Verso 11: Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Tiago, qual o sentido de ler os versículos 8 e 11, os versículos imediatamente anteriores e posteriores à história de Jabez, já que basicamente é um texto que está falando de genealogia. É aquele texto que a maioria das pessoas até pula muitas vezes. Fulano era filho de Ciclano, que gerou Beltrano, que era bisneto de fulano. E uma série de nomes que, às vezes, para nós que já lemos o livro muito tempo depois, estamos numa outra cultura, isso parece descontextualizado. Na verdade, existe muito contexto, existe muito significado espiritual nisso. Se você for aprofundar na genealogia, no significado dos nomes, na simbologia que tem ali, tem muita riqueza. Mas você vai perceber que em 1 Crônicas 4 existe uma genealogia sendo falada. E a genealogia é muito simples. Fulano gerou a Ciclano, que gerou a Beltrano, que gerou a outra pessoa, que gerou outra pessoa, que gerou outra pessoa. O escritor não vai entrando na história de ninguém. Mas quando chega na história de Jabez, ele destaca algo. Só na história de Jabez. Ele destacou algo, depois ele voltou a falar a genealogia de modo comum. Fulano gerou a Ciclano, que gerou a Beltrano, e assim por diante. E a pergunta é: por que esse escritor parou para escrever a história de Jabez? Algo na vida dele foi digno de nota. Algo na vida dele foi relevante. E a história de Jabez, ela não tem muitos detalhes. Não é uma história
longa, como por exemplo a história de Davi, que tem vários capítulos, desde ele cuidando das ovelhas, derrubando um gigante, sendo rei de Israel, a sua queda, a sua redenção. A história de Jabez não é uma história muito longa, como por exemplo o Paulo, que narra muitas de suas viagens e detalhes dela. Não é uma história talvez tão marcante quanto a de Abraão, que é visitado por Deus e recebe a direção de sair da sua terra, sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele nem sabia qual era. Apenas Deus sabia. Mas Jabez ele se aproxima de nós justamente por esse anonimato, por assim dizer. Eu acredito que muito dificilmente vai ter um Abraão me assistindo aqui nesse devocional. Acredito que muito dificilmente vai ter um apóstolo Paulo me assistindo aqui nesse devocional. E quando eu digo de Abraão, de Paulo, é de nomes que já têm essa relevância, até porque esses personagens têm uma relevância histórica que é difícil um ser humano alcançar hoje. Mas com certeza, existem muitos Jabés que estão assistindo esse devocional. Com certeza existem muitas pessoas que são talvez anônimos na história, mas que importam. São pessoas com histórias que contêm capítulos, felizes, tristes, pessoas que, por alguma razão, entregaram suas vidas na mão de Deus, entregaram suas histórias na mão de Deus. Talvez até você esteja assistindo aqui dizendo, Tiago, mas eu tô aqui assistindo um devocional, mas eu não tenho uma aliança com Jesus, eu não estou certo ainda de qual fé seguir, de qual igreja frequentar. A questão não é sobre isso. Se você está emprestando seus ouvidos nesses breves minutos para ouvir essa história, eu tenho certeza que Deus já tocou seu coração. Então, quem é Jabez? As poucas informações que nós temos dele são as seguintes. Primeiro de tudo, o seu nome. E o nome da pessoa naquela época não era dada apenas pelo fator estético. Muitas vezes os nomes hoje eles são escolhidos pela questão estética. Olha, eu acho tal nome bonito. Não, esse outro nome aí não ficou tão legal. As pessoas vão escolhendo assim pela beleza do nome, o quão belo ele soa, ou talvez fazer uma homenagem a um parente, a um personagem, a uma pessoa, uma figura histórica que gosta muito. Naquela época os nomes carregavam significado. E o nome de Jabez significava justamente dor, carregado de dor. Não à toa, o versículo 9 vai dizer: Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Eu quero ampliar esse sentido de dor para algo que vai além da dor física. Afinal de contas, é normal que a mulher sinta dor e, na verdade, uma história comum é a dor mais forte que a mulher sente na vida, fisicamente falando, é a dor do parto. Uma medida de dores, segundo a ciência, para um homem que nunca vai parir, graças a Deus, seria equivalente para um homem quebrar 20 ossos do corpo ao mesmo tempo. Agora pensa comigo, se um homem não consegue nem ficar resfriado direito, que dirá quebrar 20 ossos do corpo ao mesmo tempo. Essa é a dor que uma mulher tem, em média, num parto comum. Não precisa ser parto complicado, não, um parto comum. Então, já que todas as mulheres dão à luz a dores, todas as mulheres de Israel iam ter que dar o nome do seu filho de Jabez, porque todo mundo foi gerado em dor. Mas a ideia de dor aqui não é só de uma dor física. A primeira inferência que a gente faz é que provavelmente o parto dele foi delicado. Mas quando a gente vai estudar a literatura linguística hebraica, a gente vai perceber que provavelmente essa mulher ela teve o filho num momento de dor da vida dela. Num momento ruim, um momento que marcou a vida dela negativamente ou com algumas dores. E no meio daquele capítulo doloroso, ela deu à luz a Jabez. E ela coloca essa marca no garoto. Às vezes a gente vai carregando marcas que as pessoas nos deram, que a nossa vida, né, cravou em nós por muito tempo. E a gente vai deixando que essas marcas se tornem estigmas e que elas escrevam a nossa história. Isso nem sempre é bom, principalmente quando essa marca é ruim, né? Eu lembro de conversar com uma pessoa que passou por uma situação um pouco parecida com esse momento de ser gerado em dor. E essa pessoa falava assim: Olha, Thiago, eu tinha dificuldade X, Y e Z, e a minha família era assim, assim, assim. Eu tinha problema de relacionamento, principalmente com a minha mãe, pelo seguinte: a minha mãe, ela sempre me culpou. Olha que grave isso, né? Desde criança, minha mãe sempre me culpou
pelo divórcio que ela teve com o meu pai. A minha mãe, ela dizia assim: o seu pai me deixou por sua culpa. Dentro da visão daquela mãe, né, ela dizia que ter um filho gerou ali problemas e desafios e dificuldades que deram fim ao relacionamento. E ela culpava a pessoa, culpava o filho por ter se separado, por ter perdido o amor da vida dela. Imagina uma criança. Na verdade, essa informação ela já seria pesadíssima até para um adulto formado. Mas imagina para uma criança ela crescer ouvindo isso, sentindo isso, percebendo isso no ambiente que vive. Principalmente essa mensagem, essa informação vindo das pessoas que mais deveriam amá-la, que mais deveriam protegê-la. Isso é muito pesado. Nem preciso explicar muito isso aqui. Isso é muito pesado. Então o Jabez, ele, além de ter sido gerado no momento de dor, ele leva no seu nome o estigma dessa dor para sempre. Ele vai ser sempre Jabez, ele vai ser sempre chamado por esse nome. As pessoas, quando olharem para Jabez, quando olharem para aquela criança, elas vão se lembrar daquele capítulo de dor. Elas vão se lembrar daquele momento ruim da história. E, gente, isso se parece muito com algumas nuances do nosso coração. O texto vai dizer que, versículo 10, que Jabez ele fez uma oração ao Deus de Israel. Olha só, esse cara, ele tem 2 versículos em toda a Bíblia. O primeiro versículo é para falar do estigma que ele carrega, do nome que ele carrega, do porquê que ele tem esse nome. O segundo versículo vai enfatizar uma atitude. E essa atitude que Jabez teve naquele tempo, ela está acessível para nós hoje. O que Jabez fez, eu posso fazer, você pode fazer, qualquer pessoa pode. Versículo 10. Jabez, ele orou ao Deus de Israel, dizendo: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, esse homem, que tinha história marcada na sua vida, tinha uma profecia invertida, né? Algo ruim sobre ele. O seu nome representa dor. Seu nome me lembra aqui um período da história que não foi bom para ninguém. Ele toma uma atitude que você pode tomar onde você estiver. Você pode orar a Deus. As pessoas podem até te impedir de falar sobre Deus. Tem países do mundo onde é proibido ser cristão, é proibido carregar uma Bíblia. Se você for encontrado com a Bíblia, você é condenado, é preso. Você pode até perder a vida e a família paga ainda a bala pelo qual a autoridade vai tirar sua vida. Tem alguns países que, mesmo tendo uma herança cristã, na Europa está acontecendo muito isso, infelizmente eles estão se tornando cada vez mais anticristãos. Eu não vou gastar muito tempo desse devocional falando sobre isso, mas se você for pesquisar como está a situação na Inglaterra, situação na França, situação em vários países que são considerados livres, a situação já está muito ruim para quem declara o seu amor a Jesus, para quem declara a sua fé a Jesus. Então, esse cara, ele, mesmo que tivesse num lugar perseguido, ele não estava, né? Mesmo que tivesse num lugar perseguido, ele poderia ser proibido até de falar sobre Deus. Mas é impossível alguém te proibir de orar. Jabez orou, você pode orar. Jabez clamou a Deus, você pode clamar a Deus. Você não precisa ter como que eu posso dizer, um currículo, né, condecorado para orar a Deus. Você não precisa ser filho de uma pessoa específica para orar a Deus. Você não precisa ter um lastro de fé. Não, já que eu estou começando agora, você pode orar a Deus onde você estiver, como você estiver. Você pode erguer seu coração e clamar ao Senhor. Jabez, ele orou a Deus. E essa oração a Deus, primeiro de tudo, já expressa dependência. A gente vai para o termo original da palavra aqui, significa clamar, não foi uma oração comum. O clamor é diferente de uma oração, porque o clamor é você derramar o seu coração emotivamente mesmo diante de Deus. Você derrama a sua emoção, não é uma oração comum, não é uma oração normal, é uma oração de você estar profundamente mexido, sabe? Aquela oração que te marca tanto, que muitos anos depois você ainda se lembra daquela oração que você fez, que não foi normal. Foi o momento que você se derramou diante de Deus. E quando ele ora a Deus, ele expressa a sua dependência a Deus. Ele está dizendo: Deus, eu estou apelando, estou clamando para alguém que pode mudar a minha história. Estou apelando para alguém que não é limitado ao meu estigma, que não é limitado ao meu passado. Deus, ele não é refém do seu passado. Deus, ele não é refém daquilo que aconteceu. Deus, ele não é refém dos seus estigmas. Se você confiar que Deus pode escrever novos capítulos na sua história e mudar a sua história, eu sempre costumo dizer, quero relembrar mais uma vez, o mundo ainda não conheceu uma história sequer que Deus não pudesse mudar.
O mundo ainda não conheceu uma pessoa qualquer que Deus não pudesse transformar. O mundo ainda não conheceu uma situação que o Senhor Deus não pudesse mexer os pauzinhos ali e transformar. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, Jabez orou ao Deus de Israel, ele derrama a sua dor diante de Deus e ele está se rendendo. Aí ele ora a Deus, olha a oração de Jabez, fala assim, ó, Senhor, abençoa-me. Esse termo aqui, abençoar, no hebraico é barak, que é muito mais, ó, abençoa-me, não, ó, faz tudo dar certo, mas me dá um monte de coisa, mas me ajuda a ganhar na mega da virada. Não, a ideia de abençoar aqui é ter vida, é ter propósito, é ter missão alinhados com Deus. Se você tiver propósito, você vai conseguir, abre o teu coração para isso aqui, ó, você vai conseguir enxergar melhor o valor das ferramentas que você tem. Se você não tiver propósito, você pode ter qualquer ferramenta na sua mão, pode ser a melhor do mundo, você vai ficar perdido do mesmo jeito. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu preciso ter tal ferramenta, preciso ter tal situação, preciso ter tal coisa. Isso não é impeditivo. Se você tiver propósito, você vai começar mesmo com as ferramentas mais fracas, mesmo com as ferramentas menores, mesmo com as ferramentas que talvez você julgue assim, olha, isso aqui não é o ideal, mas é o que eu tenho. Peça a Deus por propósito. A bênção de Deus te dá propósito. A bênção de Deus te dá missão. A bênção de Deus te dá fôlego de vida. Tem uma frase que Jesus fala no Novo Testamento que ele fala assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Interessante isso, porque comida e bebida tem a ver com sustento. E Jesus, quando responde isso, ele está respondendo aos discípulos dele. Os discípulos foram comprar comida, né? E estão com muita fome, chega uma comida para oferecer a Jesus. E aí Jesus responde isso, fala, não, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quando a gente está envolvido mesmo na nossa missão, no nosso propósito, a gente se enche de vida. É claro que a gente precisa se alimentar, certo? Mas o que eu quero te dizer é que existem alimentos que são emocionais mesmo, alimentos que são espirituais. Quando você tem propósito, você se enche de vida, se enche de vontade, se enche de energia. Por quê? Porque o propósito carrega bênção, o propósito carrega vida. Você precisa de um propósito, você não precisa de ferramenta, você precisa de um propósito. Se você tiver propósito, o que está ao seu redor, você vai transformar em ferramenta. Se você tiver propósito, o que está ao seu redor, você vai transformar em ferramenta. Não vou nem falar mais aqui sobre isso, senão a gente até muda o tema do devocional, que é muito rico. Isso aqui, mas eu sei que Deus está falando com alguém. Aí Jabez fala assim, ó, abençoa-me, certo? E aumenta as minhas terras. Ah, Tiago aqui, tá vendo? Ele pediu luxo, ele pediu terra. Não, ele pediu missão. Sabe por quê? Quando uma pessoa recebe terra, isso aqui é mais fácil de visualizar, porque terra é importante até hoje, né? Todo mundo quer terra, quer comprar terra, quer ter terra. Naquela época, muito mais. E quando ele fala assim, amplia a minha terra, amplia o meu território, Jabez estava clamando por uma amplitude, um ampliar de missão. Quanto mais terra você tem, mais segurança você precisa ter, mais trabalhadores você precisa ter, mais missão você precisa ter. Se você receber um monte de terra e não tiver funcionários, não tiver um sistema bem organizado, não tiver um plano para aquela terra, meu amigo, a coisa vai ficar ruim logo, logo. Entende? Então, quando a gente pede a Deus para Ele nos abençoar e para Ele ampliar as nossas terras, isso não é um pedido de conforto. Não é um pedido de, olha, me faz ficar melhor na vida que o fulano de tal. Me faz aqui, finalmente, Deus colocar o boi na sombra. Não. A ideia é aumentar a sua missão. Você tem noção disso? Você tem a noção que as bênçãos que você pede vão aumentar a sua missão? Então, por exemplo, uma pessoa que pede a Deus para ter filho, né? Quero ter filho, Senhor, me dá filho, me dá filho, me dá filho. Na Bíblia, Raquel fala assim, dá-me filho, senão morro. Tem até uma música da Fernanda Brum, muito marcante sobre isso. E, por exemplo, você pede a Deus um filho. Um filho é uma bênção muito grande, uma das maiores bênçãos que alguém pode receber, mas também é uma ampliação de responsabilidade muito grande. Você tem agora a responsabilidade pela segurança, pela vida, pela educação, pela formação dessa criança, diante dos homens e diante de Deus. Então, olha como a bênção também traz uma responsabilidade, certo? Um exemplo que eu sempre utilizo aqui, porque nós estamos envolvidos nele todos os dias, é o nosso devocional. Quando o nosso devocional chega na casa de alguém, chega no televisor, chega no celular, no computador de alguém, eu glorifico, adoro, a glória a Deus, que tem uma pessoa que está ali com o coração aberto, porque nós vamos conversar, porque nós vamos falar. Mas também eu sei da responsabilidade. Senhor, me enche, me direciona, me capacita. Por quê? Porque toda bênção, ela vai gerar uma missão. E essa missão, você precisa
do favor de Deus sobre a sua vida. Se você não tiver o favor de Deus sobre a sua vida, você vai, infelizmente, se embaralhar com a missão. E a missão vai se tornar um tropeço na sua vida. Quando a missão se torna quando é que a missão se torna um peso na vida da pessoa? É quando ela saiu de debaixo da mão de Deus. Ela saiu de debaixo do favor de Deus. Aí a missão começa a se tornar um peso para ela. Por quê? Porque toda missão é maior do que nós. Já parou para pensar sobre isso? Toda missão é maior do que nós. Portanto, nós precisamos de Deus para poder conquistar essa missão. Fizemos um devocional aqui dias atrás. Deixa eu só pegar aqui o título desse devocional que eu vou passar para vocês. Para quem está aqui pela primeira vez. Inclusive, quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Já deixou o like no vídeo? Seu like faz diferença demais para esse devocional chegar para mais pessoas. E nós fizemos um devocional aqui cujo título é A Bondade Transbordante de Deus. A bondade transbordante de Deus. Resed. Esse termo resed é em hebraico, então coloca só assim, ó. A bondade transbordante de Deus. Devocional Thiago Batista. A capa do vídeo é Oração para Desafios Difíceis. Nós estudamos ali sobre Gênesis 24 e ali o servo tem uma missão muito grande. Enfim, mergulhe lá no devocional, depois você vai ser abençoado. Toda missão que vem de Deus para nós é maior do que nós. E é bom, porque isso nos faz depender de Deus. Abraão não conseguiria cumprir sua missão sem Deus. Jacó não conseguiria cumprir sua missão sem Deus. Isaac não conseguiria cumprir sua missão sem Deus. Nenhum dos heróis da fé conseguiria, nós também não conseguiríamos. Então, Jabez, ele fala, Senhor, me abençoa, aumenta as minhas terras. Quando Deus aumenta as terras dele, Deus dá um aumento de missão. Aí vem a continuação da oração, que a tua mão esteja comigo. Quando a gente vai para o hebraico, no original, eu vou compartilhar esse material por escrito lá no grupo de WhatsApp. Você pode entrar clicando no comentário fixado. Quando tem esse termo original, que a tua mão esteja comigo, esse termo mão é yad. Yad significa presença, poder e direção. Olha que interessante. A mesma mão que esteve com Moisés no deserto, a mesma mão que esteve com a igreja em Atos, a mesma mão que está com Jabez aqui, é a mão que está conosco, que nos dá presença de Deus, poder de Deus, direção de Deus. Quando ele pede, Senhor, amplia o meu território, mas que a tua mão seja comigo, ou seja, não me deixa me perder nas bênçãos. Quantas pessoas você conhece que se perderam nas bênçãos, por assim dizer? Quantas pessoas você conhece que se perderam no sucesso, se perderam no poder, se perderam quando, entre aspas, conquistaram tudo que queria, né? Eu tenho visto algumas coisas acontecer assim com algumas figuras famosas no Brasil. Já vi, infelizmente, pessoas próximas também. É muito ruim isso quando acontece. A pessoa conquista tudo o que queria e de repente aquilo se torna, na verdade, uma maldição. Você olha assim e fala, olha, seria melhor você não ter conquistado. Pelo menos não estaria com a vida toda destruída como está. Então, toda vez que Deus te abençoar e Deus te der uma grande missão, você vai precisar da mão do Senhor com você. Jabez ele ora, que a tua mão esteja comigo. E aí ele termina dizendo assim, ó, guardando-me de males e livrando-me de dores. Guardando-me de males e livrando-me de dores. Te faço uma pergunta. Se você daqui desde o início do devocional, você não tá, volta pro início para não perder a bênção, em nome de Jesus. Um dos maiores dramas que eu tenho aqui de fazer a transmissão pela manhã, o pessoal que pega o devocional pela metade. Rapaz, tem que pegar do início, não existe isso. Pra você entender mesmo o significado da coisa. Quando ele termina a oração, ele diz assim, guardando-me de males e livrando-me de dores, né? Então, repita a oração dele, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Qual o significado do nome de Jabez? Dor. O nome dele significa dor. A história dele está estigmatizada, está estereotipada por um momento de muita dor que sua mãe ou sua família sofreu. Mas ele ora a Deus e diz assim, Senhor, me livra dos males e me livra das dores. Sabe por quê? Ele deposita em Deus a esperança de que o futuro dele não repita o passado. E aqui eu quero terminar esse devocional. Eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento a Deus para que o seu futuro não repita o seu passado. Claro, no sentido negativo. Se você viveu coisas boas, que Deus derrame muito mais. Se você viveu dores, se você viveu males na sua história, Deus ele tem poder de transformar a sua história. Deus ele tem poder de fazer um futuro diferente do seu passado. Você não está condenado a repetir o seu passado. Talvez, e isso acontece muitas vezes, você enxerga ou na sua família, ou no seu ciclo social, ou no seu ciclo geográfico mesmo, a cidade que você cresceu, o estado que você cresceu, o lugar que você cresceu.
Você enxerga um certo... É como se tivesse um teto. Ó, Tiago, o pessoal só vai até aqui. Depois daqui a vida não avança, não vinga, sabe? E a coisa não rompe. Na sua vida vai ser diferente, em nome de Jesus. Porque existe um Deus que faz o futuro diferente do passado. Um Deus que faz coisas novas. Nós estamos aqui sendo ministrados por um cara que o nome dele é dor. O nome dele é estação ruim. O nome dele é uma lembrança ruim. Mas ele, de toda de toda a genealogia, de todos os nomes que vão sendo falados ali, ele rompeu a história. Ele marcou a história. Ele foi diferente, ele mudou. Ele saiu de um ciclo vicioso e foi para um ciclo virtuoso. Por quê? Porque ele depositou toda a sua confiança em Deus. E aí no final do versículo 10 vai acontecer com Jabez algo que eu desejo que aconteça com você também. E Deus atendeu ao seu pedido. Então agora eu quero orar com você. E hoje, na verdade, eu vou orar. E depois da oração, eu vou profetizar 1 Crônicas 10 sobre sua vida, crendo que o Senhor ele é poderoso para atender o seu pedido. Crendo que o Senhor é poderoso para romper estigmas. Crendo que o Senhor é poderoso para te levar além dos estereótipos. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer um novo futuro, para você não ficar refém do seu passado. Crendo que o Senhor Deus é um Deus que sabe lidar com a dor. Deus ele sabe tanto lidar com a dor que um dos títulos de Jesus era Homem de Dores. Esse homem de dores, ele sabe lidar com a dor. Eu não creio que Deus elimina toda a dor nessa vida, né? Um dia toda a dor será extirpada. Um dia toda a dor será vencida. Nessa vida ainda não. Mas enquanto as dores dessa vida existirem, existe um homem de dores que está disposto a te ensinar a lidar com sua dor. Esse homem, graças a Deus, ele está aqui, mas ele está aí também onde você está orando, onde você está assistindo o devocional. Nós vamos clamar a ele nesse momento. Eu quero que você une a sua fé com a minha também. Amém? Antes de nós orarmos, se inscreve no canal. Você que está aqui pela primeira vez. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Deixa o like na transmissão e vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa ministração. Te agradecemos pelo Senhor abrir os nossos olhos, pelo Senhor nos dar essa direção. E se o Senhor semeou essa palavra, eu creio que é do seu interesse germiná-la e frutificá-la dentro de nós. Meu Deus, assim como Jabez rompeu diversos ciclos emocionais, nominais, espirituais, e foi uma bênção em sua geração, nos faz uma bênção também, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor amplie nosso território, que o Senhor nos guarde debaixo da sua mão, nos livre dos males. Nos ajude, Deus, a lidar com as dores dessa vida. Meu Senhor, eu sei que cada um dos que estão assistindo aqui, cada um tem uma dor específica, cada um tem uma história específica. E louvo ao Pai, porque o Senhor conhece cada um de nós mais do que nós mesmos. O Senhor nos escolheu no ventre da mãe. O Senhor escreveu a nossa história. Eu quero te pedir, Deus, que haja realinhamento nesse momento. Que correntes sejam quebradas no mundo do Espírito. Que estigmas sejam desfeitos em nome de Jesus. Que maldições sejam rompidas pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus. Nós te agradecemos pelo seu cuidado sobre nós. Nós te louvamos pelo futuro que o Senhor já escreveu e que nós iremos viver para a honra e glória do seu nome. É o que te pedimos, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora, onde você estiver, se puder, ou estenda a sua mão em sinal de receber, faz assim, em sinal de receber, ou então coloca a mão no seu coração. Se você não puder, por alguma razão, Tiago, estou dirigindo aqui, não posso, não tem problema. Faz com fé também, se você puder, estende suas mãos ou põe ela no coração. Quero declarar 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor amplie seu território, que a mão do Senhor esteja com você e te guarde de todo o mal e te livre das dores. E que Deus atenda essa oração na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, gente? Antes de sair desse devocional, comenta aqui sobre como Deus falou ao teu coração. Teu comentário, teu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Pedido de oração, coloca também, vamos estar orando juntos. E eu creio que Deus pode fazer também grandes milagres através dessa nossa comunidade de oração aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.